Fala galera, bem-vindo aí a mais uma videoaula do Partiu C++, e hoje a gente vai falar de array. Não é nenhum bicho de sete cabeças não, ele é bem tranquilo, mas principalmente para quem está começando com a programação, ele tem umas partes assim meio confusas, principalmente sintaxe, mas a gente vai ver aqui passo a passo e vai ver que não é nada demais. Bom, vamos lá. Array. Primeiro, pode ser que você encontre aí na literatura, aí, blogs, videoaulas, eles falando sobre array, chamando ele de vetor. É comum de chamar ele de vetor também. Porém, como em C++ existe uma classe muito parecida com o array, que chama vector, particularmente eu gosto de chamar o vector de vetor, para diferenciar do array. Quando eu estou usando array, eu sempre falo array. Virou costume meu mesmo. E quando a pessoa está usando vector, aí eu falo vetor. São parecidos, mas tem algumas particularidades, o array e o vetor, o vector no caso. Então eu vou falar aqui só array mesmo, mas pode ser que você encontre o vetor por aí. Primeiro, por que existe o array? Vamos ver. Até agora a gente viu nesses videoaulas passados aí problemas bem tranquilos com, por exemplo, variáveis x e y, variável a, b e c, pouca coisa, assim, um programa bem pequeno. E a gente percebeu que para guardar qualquer tipo de valor a gente precisa de variável. Bom, os problemas eram pequenos. E se, por exemplo, alguém chegasse para você e falasse: ó, eu preciso guardar um programa, preciso que você faça um programa que guarde as notas dos meus alunos. Beleza, a princípio a pessoa é professora particular e dá aula para 3 alunos só. Então a gente pode tranquilamente vir aqui e declarar, por exemplo, nota aluno 1, nota aluno 2 e nota aluno 3. São 3 variáveis para guardar notas de aluno. Tranquilo. Mas e se for um programa para uma universidade, por exemplo, que tem 10 mil alunos? Fica inviável a gente criar 10 mil variáveis e usar uma por uma para registrar as notas dos alunos. Então, certamente, o C++ tem um recurso, vários, né, para fazer isso, e um deles é o array. O que o array vai fazer? Seguinte, ao invés de eu declarar vários lugares para guardar valores, né, várias variáveis, eu vou declarar um array que comporta vários valores. Um único array comportando vários valores. Por exemplo, eu quero guardar 10 notas de aluno. Então, vou declarar um array que chama notas. E para falar que é um array, eu preciso colocar entre colchetes o tamanho desse array. No caso, 10. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu criei como se fosse uma variável, notas, mas ela é de um tipo especial, que ela é uma variável que consegue guardar 10 valores inteiros. Então não é somente uma variável, é um array. Ele possui 10 posições, em cada uma delas eu posso colocar um valor. Vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Né? Deixa eu desmanchar isso aqui. Eu criei um array que tem 10 espaços para guardar 10 inteiros. As 10 notas, né, no caso. O primeiro detalhe que a gente tem que ver aqui do array é o seguinte. Cada posição desse array, ela é, digamos, verificada, ela é identificada por um índice. Cada posição, cada valor é identificado por um índice. E esse índice começa do 0 e vai até o tamanho do array menos 1. Né? Como começa do 0 e a gente tem 10 posições, vai até 9. De 0 até 9 temos 10 posições. A primeira coisa que você tem que guardar e que causa um pouco de confusão sobre o array é isso. O índice, né, o identificador da posição começa do 0, ele não começa do 1. Do 1 até 10, ele começa do 0 até 9. Né? Se a gente tivesse declarado de 1000 posições, iria de 0 até 999.
Então tem que tomar cuidado com isso aí. Para você acessar a primeira nota, você tem que acessar o índice 0. Para você acessar a última nota, não é o índice 10, é o índice 9. É sempre um a menos aí. Isso é todo array, é assim. Né? Por exemplo, aqui então, eu vou colocar a nota no primeiro aluno. Ou seja, eu quero o primeiro aluno, eu quero o índice 0, o primeiro índice. Bota aqui, por exemplo, esse aluno está assistindo as videoaulas e vai tirar 100. Vou botar a nota para o segundo aluno. Nota segundo aluno é o que está no índice 1, na posição 1. Ele não está assistindo a videoaula, então tirou só 50. E também vou botar a nota para o último aluno. O último aluno é da posição 9, índice 9. Ele tirou 80. O que eu estou fazendo aqui? Através do identificador do array aqui, notas, né? Tem nota. Através do identificador, eu falo qual o array que eu quero botar, que eu quero utilizar, e qual a posição desse array que eu quero alocar um valor. Eu quero botar um valor ali dentro. Ou seja, o array notas, na posição 0, bota 100 aí. Aloca o valor 100 inteiro. No array notas, na posição 1, eu quero alocar o valor 50. No array notas, na posição 9, eu quero o valor 80. Como eu chegasse aqui, ó, na posição 0, vai ficar muito bonita a letra não, mas eu fui aqui e botei 100. Se você digitar 100 aqui. Nossa, é mais ou menos isso aí. Você vir na posição 0, botei 100. Na posição 1 vai entrar o 50. E na posição 9 vai entrar o 80. Aqui, diferente das variáveis, eu vou usar o identificador do array, o nome dele, e eu preciso falar qual das posições do array que eu quero tratar. Inclusive, se eu quiser imprimir, por exemplo, cout notas 1. Cout notas 1. Isso aqui faz com que o computador acesse o array notas, vá até a posição 1 e imprima o valor que está ali dentro. Se eu não indicar a posição, olha o que vai acontecer. Vamos ver aqui, compilando rapidinho. E vamos ver o que vai acontecer se eu não falar a posição que eu quero. Compilando aqui, ele vai imprimir um endereço de memória. Por quê? É o seguinte, vamos ver essa outra figura aqui que vai nos ajudar. O array, quando a gente declara um array, ele nada mais é que um vetor para a primeira posição do array. Ou seja, esse nome notas, ele é um ponteiro, né? Ele é um ponteiro para a primeira posição do array, como o ponteiro que a gente viu na última aula. Por isso que imprimiu o endereço de memória aqui, ó, porque ele imprimiu o endereço que o notas está apontando, que é o primeiro valor, a primeira posição 0. O array ele só sabe a posição inicial dele. Para ele saber o resto, ele só precisa fazer uma conta. Como que isso é possível? Antes de eu falar sobre essa conta. Isso é possível porque o array aloca todas as posições necessárias em sequência na memória. Ele não aloca o 0 num lugar, o 1 em outro lugar, a posição 2 em outro lugar. Não, onde ele alocar a primeira, as outras posições vêm em sequência na memória. Então, ele só precisa saber aonde está a primeira. Para achar a segunda, ele só precisa fazer uma conta com o tamanho da variável que ele aloca. Por exemplo, a nossa aqui, o nosso array, ele consegue armazenar valores inteiros. Ou seja, se ele estiver usando aqui 4 bytes, para cada valor inteiro ele usar 4 bytes de memória, quando ele achar a primeira posição, a segunda está naquela posição mais 4 bytes. A terceira está naquela posição mais 8 bytes. A quarta está naquela posição mais 12 bytes. Então, através do tamanho de cada variável que ele comporta, de cada tipo que ele comporta, ele consegue achar
a posição necessária. Isso é muito importante porque o array não precisa, para eu achar, por exemplo, o valor da posição 9, a última, eu não preciso chegar na 0, ir para 1, depois para 2, depois para 3, depois para 4, até chegar na 9. O array não precisa procurar um por um até achar a posição 9. Ele só vem na primeira, e da primeira ele consegue pular direto para 9. Isso é importante, por exemplo, para arrays muito grandes, por exemplo, 1 milhão de posições. Ele vai na primeira, e da primeira ele consegue chegar na última muito rapidamente, só fazendo uma conta de bytes. Isso é muito rápido para o computador. Então o array ele é bem rápido para achar valores. Né? E isso é muito importante vocês lembrarem. O array, quando você aloca ele é alocado em sequência na memória. E outra coisa muito importante também é o seguinte, se eu aloquei um array de 10 posições, ele aloca 10 posições, nenhuma mais, nenhuma menos. Se você precisar de 11, não vai dar. Ele não consegue armazenar mais um valor. Você teria que voltar atrás e recriar o seu array com 11 posições. E se eu criar um array, por exemplo, de 1000 posições e estiver usando só 5, tem 1000 posições em sequência reservadas na memória, e você está usando só 3, o computador não tem nada com isso. Ele reserva, você pediu um array de 1000 posições, ele vai reservar 1000 posições. Então aí são dois conceitos que vocês têm que gravar de array. Ele aloca as posições em sequência na memória, e o valor é fixo. Você criou um array de 10 posições, ele tem 10 posições. Antigamente, esse fato de colocar todas as posições em sequências era até um pequeno problema, porque a gente tinha muito pouca memória nos computadores. Então, se você quisesse um array de 1000 posições, você teria que ter 1000 posições livres na memória em sequência. Não poderia ter 1000 posições aleatórias livres. Teria que ter 1000 posições em sequência. Hoje em dia a gente tem muita memória, então já não é tão um problema mais. A não ser que seu array seja muito grande. Mas voltando aqui, a gente viu que notas, então, é um ponteiro para a primeira posição do array. Nosso array tem 10 posições, o nome notas vira um ponteiro para o nosso array e aponta para a primeira posição. Beleza, então vamos imprimir aqui para vocês verem que funciona o segundo valor desse array. O primeiro valor é o 0, o índice 0, e o segundo valor é de índice 1, identificador 1. Ele vai ter que imprimir 50 aqui. Deixa eu fechar aqui, que estava aberto. Vamos ver o que ele vai imprimir. Tem que imprimir 50. E aí está, 50. Como a gente esperava. Ele viu qual que era o array, achou pelo endereço de memória o primeiro lugar, a primeira posição desse array, e viu qual era a posição que a gente queria. A primeira mesmo ou uma outra? A gente queria a segunda posição. Então ele chegou na primeira e pulou para a segunda e achou o valor. Se eu quiser imprimir a nona, né, a última posição, vai imprimir 80, pelo mesmo motivo, fazendo aquela conta lá que a gente viu. O ponteiro notas, vai falar onde começa o array, onde está a primeira posição, e ele vai pular 9 casas, até chegar na última posição, que é o valor 80. Beleza, imprimiu rapidamente. Aí, uma outra coisa que causa confusão é o seguinte, se eu tivesse, por exemplo, um array de 1000 posições, para eu imprimir todas, nesse jeito que eu estou fazendo aqui, eu teria que dar cout 0, nota 0, cout notas 1, cout notas 2, cout notas 3, até chegar na 999. E, obviamente, isso não é viável. Então aí entra o nosso conhecido for. Ele é bastante usado em conjunto com array. Né? A gente viu que o for, eles têm o controle de onde ele começa, até onde ele vai e de quanto ele anda. E com isso, a gente vai fazer um for para imprimir as nossas notas com uma única linha. O for vai ser responsável por andar posição por posição do nosso array. Vamos aqui, então, eu não vou mais botar valor na mão e nem vou pedir, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, pedir para o usuário digitar um valor para a posição 5, por exemplo. O usuário ia digitar lá, sei lá, 44. E esse valor seria armazenado no nota 5.
Eu não vou nem passar na mão e nem vou pedir ao usuário para digitar. Eu vou usar a sintaxe que inicializa um array com determinados valores. Eu vou botar aqui, por exemplo, valores aleatórios. 22 na primeira posição, menos 4 na segunda, 330 na terceira e por aí vai. Vamos botar aqui. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Beleza, o meu array de 10 posições, nessa sintaxe aqui, ele já vai começar com a primeira posição tendo o valor 22, a segunda o valor menos 4, a terceira 330 e assim por diante. E eu vou usar um for para imprimir esse array para mim. O for vai fazer com que ele passe na primeira posição, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta. O que eu preciso fazer é que ele imprima a primeira, nota 0, depois ele imprima a segunda, notas 1, depois ele imprime a terceira, notas 2, e por aí vai, até ele imprimir notas 9. Ou seja, o que está aqui dentro desse colchete precisa variar de 0 até 9. Então, se eu colocar um controlador aqui dentro, e, por exemplo, eu só preciso fazer com que o for inicie esse i com 0, faça com que esse i vá até 9, né, menor que 10, né? O 9 é menor que 10, 10 não é menor que 10. E ande de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9. Pronto. Esse meu i vai começar com valor 0 e esse aqui vai virar nota 0. Depois esse i vai ser acrescido de mais uma unidade, vai virar 1, ele vai imprimir notas 1. Vai crescer mais uma unidade, o i vai virar 2, notas 2. E assim vai até que o i vire 9, ele imprime notas 9, o i vai andar mais uma unidade, vai virar 10, e vai ver que 10 não é menor que 10. 10 é igual a 10, então parou. Você pode usar ou menor do que o tamanho, ou menor ou igual à última posição. Não, é mais fácil usar menor que o tamanho. Você já fica com o tamanho em mente. Vamos testar aqui para ver se vai funcionar. Você vai imprimir todas as posições, pulando uma linha para cada um. Compilando aqui, vamos ver o resultado. Imprimir todos aqueles valores ali, um embaixo do outro. 22 primeiro, e exatamente o que aconteceu. Ele imprimiu a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Foi até o 66. Com um for, eu consegui imprimir em uma única linha todas as posições do array. Se esse nosso array fosse, por exemplo, de 10.000 posições, o meu for continuaria com uma única linha. Imprimiria as 10.000 posições, apenas variando o controlador i. Beleza. Vou passar para uma parte aqui que causa um pouco de confusão também com esse i, quando a gente mistura array com for. O que seria isso aqui? Eu vou pedir para o programa imprimir apenas os números contidos nas posições pares do array. Ou seja, se eu tenho aqui ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu quero que o for só imprima o conteúdo das posições pares. O 0, a posição 2, a posição 4, a posição 6 e a posição 8. Eu quero as posições pares. Então eu vou falar assim, se a posição que eu estou agora, que vai de 0 até 9, for par, ou seja, quem controla a posição? O i. É o i que está variando de 0 até 9, a gente tem as posições de 0 até 9, e quem está controlando isso é o i. Se esse i for par, né, se o resto da divisão dele por 2, que é o resto da divisão de i por 2, for 0, ou seja, for um número par, imprime o conteúdo dessa posição. Isso aqui causa muita confusão. Aqui eu estou olhando se a posição é par. E aqui eu estou pedindo para imprimir o conteúdo do array naquela posição que é par. Ou seja, se eu rodar isso aqui, ó, vamos ver o que vai dar.
aqui. Esse aqui é o antigo, vou fechar ele aqui. Compilando aqui, vamos ver qual que é o resultado que ele vai imprimir. Ele vai imprimir ó, o 22, que é a posição 0, considerada par aqui, o 330, que é a posição 2, par, o 87 da posição 4, o menos 15 da posição 6 e o 92 da posição 8. Ou seja, ele viu quais eram as posições pares e imprimiu o valor contido lá dentro. Você pode reparar que ele imprimiu, por exemplo, 87 e 15. Eles são valores ímpares. Mas eu não pedi para olhar se o valor era par. Eu pedi para olhar se a posição era par. Independentemente do que estava dentro da posição, eu quero imprimir os valores das posições pares. É diferente de eu falar isso aqui, ó. Imprima para mim somente os valores pares. Ou seja, aqui eu estou falando, se o valor contido dentro do array naquela posição for par, então imprime esse valor. Né? Aqui antes estava assim, ó, i mod 2 igual a 0. Esse aqui, ó, i mod 2 igual a 0, verifica se a posição atual é par. Aqui, quando eu botei o i dentro do colchete, eu estou dizendo o conteúdo daquela posição, o valor contido naquela posição é par, dividido por 2, o resto é 0, então imprime. Aí vai ser diferente. Ele vai imprimir os valores pares desse array. Vamos ver aqui se vai dar isso mesmo. Compilando. Ó, ele só imprimiu valor par. Ele imprimiu da posição 0, da posição 1, da posição 2. Aí ele pulou lá para a posição 7, 8 e 9. São as posições que têm valor par. A gente pediu aqui, ó, imprime os valores pares. Quando o valor for par. Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso aí. Quando a gente, é muito comum você ver array usando for com a letra i. É bem comum usar i, não usar x ou a. É muito comum você ver com i. Então, você tem que saber diferenciar. O i, ele vai ser responsável por andar as posições do array. Quando você bota esse i dentro dos colchetes do array, você está querendo dizer que é na posição i você quer extrair o valor que está lá dentro. Isso aqui é o valor contido no array naquela posição. O i indica somente a posição. Beleza? Isso aqui não existe. Acabou o for, eu vou então imprimir notas i. Com colchete, notas i. Isso não existe. O i, ele faz parte aqui do for. Ele só foi criado dentro desse escopo. No escopo do for existe o i. Fora dele não existe i. Aqui tem que ser um número. Ou 0, ou 2, ou 7, sei lá, qualquer número. Dentro do for, esse i se transforma em número. Ele começa do 0 e vai até 9. Beleza. E aqui você tem que tomar muito cuidado também. O array seu tem que começar do 0 para frente. Eu não posso começar do menos 1. Porque não existe a posição menos 1. E aqui tem que terminar antes da última posição. Tem que terminar na 9 para trás. Posso terminar na 8ª, na 7ª, depende do que eu quero fazer. Se eu quiser, por exemplo, imprimir somente os valores da posição 3 até a posição 7, eu começo o array na posição 3, termino ele na posição 7, que é menor que 8, e peço para imprimir. Então ele vai imprimir o notas 3, notas 4, notas 5, notas 6, notas 7. Meu for, eu posso trabalhar ele do jeito que eu quiser. É mais comum você percorrer o array inteiro, mas eu posso trabalhar ele do jeito que eu quiser. Inclusive, se eu quiser, eu não preciso nem andar uma posição. Eu posso andar duas. O i começar do 3, partir para o 5 e depois para o 7. Ele vai andar de 2 em 2, ou de 3 em 3, ou de 10 em 10. Você pode alterar esse i da maneira que você quiser. Mas o mais comum é isso aí.
Você tem que tomar cuidado também com esse tipo de situação aqui, ó. O notas, eu quero botar, por exemplo, eu quero colocar dentro do notas i, começando do zero, começando do zero até o 10, eu quero botar na primeira posição o valor que tiver na posição da frente. E mais um. Por exemplo, a posição 0 vai receber o valor da posição 0 mais 1. Aí depois a posição 1 vai receber o valor da posição 1 mais 1, 2, e assim por diante. Ou seja, a posição de trás recebe o valor da posição da frente. Você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. E mais um. Se eu deixar o array ir até 9, ele vai fazer 9, recebe 9 mais 1, 10. Não existe a posição nota 10. Ele vai de 0 a 9. Então, aqui no caso, eu teria que corrigir isso de alguma forma. Eu poderia, por exemplo, deixar ele somente até a 9. Para quando chegar na 8, ele fazer 8 mais 1, 9. Beleza, existe. E a 9 fica 100. Não existe um número maior, uma outra posição à frente da 9. Então, essa conta não faz sentido para a posição 9, porque não existe uma além dela. Do mesmo modo, eu teria que tomar cuidado com isso. Menos 1. Se eu quisesse fazer a posição de trás ser igual à posição atual, eu não posso deixar começar do zero. Porque 0 menos 1, ele vai tentar acessar o array na posição menos 1, que não existe. Então, nesse caso, uma forma de corrigir seria começar da posição 1. Porque aí seria, começaria aqui da posição 0 e vai até 10. Então, é muito comum a gente ver erro com os limites do array. O limite inferior, que é 0, e o limite superior, que é 1 a menos do que o tamanho do array. Você tem que tomar muito cuidado quando você está tratando essas posições i aqui dentro. Você não pode deixar passar do valor máximo e nem passar para trás do valor 0. Tem que tomar muito cuidado com isso. É uma das coisas que as pessoas mais erram quando estão começando a mexer com array. Tem que tomar cuidado. Uma outra coisa aqui seria a passagem de array por parâmetro. Como que isso funciona? O array, a gente viu que ele é um vetor. Um vetor é um ponteiro. Então a gente passa ele como ponteiro. Só que aqui, ó, eu estou criando um array de 10 posições com esses 10 valores e estou passando esse array para a função, e essa função vai somar mais 10 a cada posição do array. Como eu estou passando um array, essa é a sintaxe mais usada para passar o array por parâmetro. Eu poderia fazer isso aqui, já que o array é um ponteiro. Então, aqui eu recebo como um ponteiro, como a gente viu na aula de função. Mas isso aqui pode, quando o programa tem muitas funções e tal, pode confundir a pessoa e ela achar que está chegando simplesmente um ponteiro e não um array. Então, dessa forma, você fica mais atento que aquele A vai receber um array. E a gente não fala o tamanho desse array aqui dentro. A gente só usa isso aqui para dizer que é um array. A gente passa o tamanho numa outra variável. Aqui no caso, como o tamanho do array é 10, eu estou passando o array e o tamanho para que o for possa controlar a quantidade de vezes que ele tem que andar. Se eu não passasse esse n, o for não saberia até onde ele vai. Então aqui, ó, o que eu estou fazendo? Inicializei o array de 10 posições com esses valores, passei o array para a função indicando que esse array tem 10 posições, o for vai percorrer da posição 0 até a posição 9, aqui o n vai assumir o valor 10, então até a posição 9 vai somar mais 10 a cada valor, ou seja, vai ser 11, 12, 13 até 20, e depois esse for aqui de baixo imprime todo o array. Vamos verificar se é isso mesmo. Compilando o programa. Vamos verificar aqui se ele vai imprimir as posições com 10 a mais. Tem que ser de 11 até 20. E está aí. Imprimiu de 11 até 20. Como eu passei o array como vetor, ele pegou o endereço de memória daquele array e modificou o próprio array. Essa função que modificou o array que foi criado na função main. Porque a gente está tratando vetor. Vetor não. Ponteiro. A gente passou o array como ponteiro.
Aqui ele recebeu o ponteiro, então o ponteiro tem endereço de memória do array aqui de baixo. Então o ponteiro conseguiu alterar o valor do array aqui de baixo, como a gente viu na aula passada. E é isso. O array não tem nada demais. É só tomar cuidado com essa questão de posição e valor contido na posição. Tomar cuidado com os limites do array. Ele começa do 0 e vai até 9. Ou vai até o tamanho menos 1. Né? Dependendo do tamanho que você criar. Você só consegue trabalhar dentro desse limite. De 0 até o tamanho menos 1. Qualquer índice negativo ou qualquer índice maior do que o tamanho do array vai dar problema. Não vai funcionar. Mas é basicamente isso. Quem gostou, clica em gostei, inscreve no canal, que vou botar mais vídeos aí depois. E é isso. Muito obrigado por assistir mais uma aula. Até mais.